Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre a Revolução de Avis, revolução esta que deu a formação de Portugal como Estado Nacional moderno. A gente sabe que a formação de Portugal como Estado moderno nacional a se formar na Europa, pela sua centralização do poder em torno do rei, que foi uma transição da Idade Média para a Idade Moderna em um processo lento e gradual, marcando a centralização do poder nas mãos dos reis em oposição à descentralização do sistema feudal. Durante a Idade Média, resistiram 4 reinos que se encontravam na chamada Península Ibérica. São eles o Reino de Leão, o Reino de Navarra, o Reino de Castela e o Reino de Aragão. Primeiro que tudo, o rei do Reino de Leão, Dom Afonso VI, pega apoio militar do nobre francês Dom Henrique de Borgonha para ajudá-lo a derrotar os muçulmanos. Lembrando que, neste contexto, a Europa estava passando por transformação, por uma transição, saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, onde os reinos cristãos estavam lutando contra os muçulmanos nas chamadas guerras de reconquistas. Enfim, o rei do Reino de Leão, Dom Afonso VI, pega apoio do nobre francês Henrique de Borgonha e, em troca, ele cede ao nobre Dom Henrique de Borgonha o condado de Portucalense e, além disso, dá a mão da sua filha, Dona Teresa de Leão, em casamento ao nobre francês Henrique de Borgonha. Lembrando que esse condado de Portucalense é o que vai dar origem a Portugal. Então, a partir de agora, o condado de Portucalense passa a ser governado por Dom Henrique de Borgonha e sua esposa, Dona Teresa de Leão. Pois de muitos anos, Dom Henrique de Borgonha morre e Dona Teresa de Leão se torna regente do trono, até que, em 1125, o filho deles, Dom Afonso Henriques, passa a ser rei do condado de Portucalense. Foi através de Dom Afonso Henriques que o condado de Portucalense tornou-se independente do Reino de Leão em 1139, após a Batalha de Ourique, se tornando o primeiro rei do Reino de Portugal, Afonso I, formando a dinastia de Borgonha, que é a dinastia vinda do pai dele, Dom Henrique de Borgonha, consolidando a independência através do Tratado de Zamora em 1143, com o rei de Leão e Castela, e foi finalmente reconhecida pelo Papa Alexandre VI em 1179, com a bula Manifestis Probatium. Ao passar do tempo, a dinastia de Borgonha ainda continua no poder do Reino de Portugal. Ainda não é um Estado nacional, tem muita diferença, mas é o que a gente vai ver mais lá na frente, sobre justamente da formação do Estado moderno nacional de Portugal. Enfim, chegamos no ano de 1380, chegamos no século XIV da Era Comum. Então, o rei agora da dinastia de Borgonha era Dom Fernando I, rei do Reino de Portugal, junto com sua esposa, Dona Leonor Teles. Só uma observação aqui. Dom Fernando I, junto com Dona Leonor Teles, não tiveram filhos, e sim filha, chamada de Beatriz. Lembrando também que era de suma importância o nascimento de filho homem para garantir a sucessão e a dinastia do reinado da família. Com Dom Fernando e Dona Leonor não aconteceu de eles terem um menino
para garantir a sucessão do trono, porque só poderia passar de pai para filho ou para algum homem da família. Agora vai complicar, porque a mão de Dona Beatriz foi dada ao rei do reino de Castela, a Dom João I, rei do reino de Castela. A dinastia de Borgonha está promovendo uma aliança através de um casamento entre o rei de Portugal e o rei de Castela, onde é concedido a mão de Dona Beatriz em casamento ao rei, Dom João I, e ela vai morar junto com ele em Castela. Só que Dom Fernando de Borgonha, ou seja, Dom Fernando I do reino de Portugal, faleceu, que é o pai de Dona Beatriz. Aí vem o problema, já que eles não tiveram filho homem, a sua esposa, Dona Leonor Teles, ficou como regente do trono, até que seu neto chegasse aos 14 anos de idade para poder assumir o poder como herdeiro legítimo, onde esse neto era filho de sua filha Dona Beatriz, com Dom João I, rei de Castela. Mas ela não faz isso. Ela, como regente, passa pela lei do reino de Portugal e coroa sua filha Dona Beatriz, esposa de Dom João I, como herdeira legítima do reino de Portugal. E isso provoca maior descontentamento e revolta na sociedade do reino de Portugal, porque já que Dona Beatriz era casada com outro rei de outro reino, que era o reino de Castela, então o reino de Portugal iria passar a ser dependente do reino de Castela, ou seja, subordinado ao reino de Castela. E isso vai causar maior revolta no reino de Portugal, porque a população mais pobre não aceitava o reino de Portugal ser subordinado ao reino de Castela, porque para a maioria da população do reino de Portugal, já que Dona Beatriz era casada com o rei do reino de Castela, então quem iria governar o reino de Portugal era seu marido, Dom João I. Mas já existia outro grupo que permitia essa união entre Castela e o reino de Portugal. Esse grupo eram os nobres da alta sociedade, porque eles queriam era poder e privilégios. Também existia outro grupo, que era a burguesia, que estava recém-formada. Também não aceitava essa união entre os dois reinos, porque a burguesia ficava com medo de não poder mais negociar suas mercadorias ali entre o reino de Portugal. Então, houve uma grande divisão no reino de Portugal, onde a nobreza aceitava a união entre os dois reinos, mas o povão e a burguesia não aceitavam. E qual foi o desfecho dessa história? É que um conde lá no reino de Portugal, chamado de Conde Andeiro, amante de Dona Leonor Teles, foi assassinado. E o responsável pelo assassinato desse amante de Dona Leonor Teles foi um cara muito importante para esse contexto histórico, que vai ser Dom João Mestre de Avis. Só uma observação, não confundir Dom João Mestre de Avis com Dom João I, que era o rei de Castela, casado com Dona Beatriz. Enfim, Dom João Mestre de Avis mandou assassinar esse amante de Dona Leonor Teles em resposta a todo esse caos que estava acontecendo. Só mais um detalhe, Dom João Mestre de Avis era filho de Dom João I. Quem era Dom João I? Ele era o antecessor de Dom Fernando I, pai de Dom Fernando I. Ou seja, Dom João Mestre de Avis era filho bastardo. Ou seja, era um filho fora do casamento de Dom João I. Então, Dom João Mestre de Avis era irmão bastardo de Dom Fernando I, o que morreu. Enfim, Dom João Mestre de Avis
se junta ao povão português e à burguesia contra essa união entre os dois reinos, ou seja, não deixar Dona Beatriz assumir o trono. E é justamente nesse contexto, entre 1383 a 1385, que Dom João Mestre de Aviz conduziu a chamada Revolução de Aviz contra as pretensões do Reino de Castela. E neste conflito, o Reino de Castela contou com o apoio do Reino da França, e enquanto Dom João Mestre de Aviz contou com a ajuda da burguesia portuguesa e também com o apoio da Inglaterra. E o interessante neste contexto é que aqui também já temos resquício de início da chamada Guerra dos 100 Anos, porque justamente Inglaterra apoia um reino, que foi o Reino de Portugal, e França apoia o Reino de Castela. Então, aqui já temos uma certa tensão do início da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. E essa Guerra dos 100 Anos foi o que deu a formação aos Estados modernos nacionais, o de França e Inglaterra. Então, a Revolução de Aviz está ligada também no contexto da Guerra dos 100 Anos, porque um vai ajudar o outro com seus apoios aos seus respectivos reinos e rivais. Até que, em 14 de agosto de 1385, Dom João Mestre de Aviz conseguiu derrotar o Reino de Castela na Batalha de Ajubarrota, se tornando rei de Portugal, dando início a mais uma dinastia, a dinastia de Aviz, onde ele foi conclamado pela população e pela burguesia portuguesa. É a partir daqui que nasce o Estado Moderno Nacional de Portugal, com a vitória de Dom João Mestre de Aviz sobre o Reino de Castela, na Batalha de Ajubarrota, em 1385. Qual a diferença entre a formação do Reino Português com Dom Afonso de Borgonha para a formação do Estado Moderno Nacional de Portugal com Dom João Mestre de Aviz? Qual a diferença entre os dois? A diferença é o Estado Moderno Nacional só foi possível porque houve uma aliança entre o rei e a burguesia, onde o poder vai ficar concentrado nas mãos do rei, que é o absolutismo. E a burguesia vai ser privilegiada com a unificação da moeda e também de impostos, que foi a unificação do sistema econômico de medidas e pesos, o que proporcionou maior segurança e previsibilidade para seus negócios comerciais. Também é a burguesia que vai financiar a grande indústria náutica do período, que vai ser a indústria portuguesa, para Portugal se lançar ao mar, nas chamadas grandes navegações, que posteriormente vai resultar nas colonizações das Américas, como também em outros continentes. Observe que os fatos e os períodos históricos estão sempre interligados. Um vai dando continuidade, sequência ao outro e sentido em seus contextos históricos. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.